Hi there, how you doing? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão. Vamos conferir a aula? Let's go! É a aula 13, o objeto de conhecimento, variação linguística, detalhamento, modos de falar, fonemas consonantais e vocálicos, diferentes sotaques, interculturalidade, reconhecimento e respeito, a variação linguística, valorização da identidade de falantes, diferentes modos de expressar ideias que variam de língua para língua. Vamos então aprender inglês. Let's go! Hey! Vamos falar um pouquinho do nosso modo de falar? Vocês conseguem reconhecer de onde são essas expressões regionais? Temos aqui o bar, uai, oxente, bora? E aí, vocês conseguem descobrir de onde vêm essas expressões? Vocês vão assistir a um vídeo aqui, vocês vão descobrir agora. Let's go! Olá, estudantes! Hoje eu irei apresentar a vocês o som do Brasil. Vamos ouvir pessoas falando frases e em seguida iremos identificar a qual região do país elas pertencem. Então vamos descobrir de qual região vem cada fala. Bora tomar um açaí? E aí, conseguiram identificar a origem dessa fala? Pensem rápido, a resposta correta é que a pessoa em questão pertence à região norte do Brasil. Oxente, que calor danado! E aí, conseguiram identificar a origem dessa fala? Pensem rápido, a resposta correta é que a pessoa em questão pertence à região nordeste do Brasil. Bah, que trilegal isso! E aí, conseguiram identificar a origem dessa fala? Pensem rápido, a resposta correta é que a pessoa em questão pertence à região sul do Brasil. Uai, só, vocês não vão acreditar. E aí, conseguiram identificar a origem dessa fala? Pensem rápido, a resposta correta é que a pessoa em questão pertence à região sudeste do Brasil. E aí, se identificaram com alguma expressão aí regional? Tenho certeza que sim. Então, pessoal, essas expressões regionais, elas fazem parte de algo chamado sotaque, tá, pessoal? O que seria o sotaque mesmo, gente? Então, é o jeitinho de cada pessoa falar, é o jeito de falar de cada região, de cada lugar, certo? E as expressões regionais, elas fazem parte do nosso sotaque também. Inclusive, se você for para algum lugar, o que já aconteceu comigo, e eu falar, oi, mana, tudo bem? E a pessoa, sei lá, do norte, né? A gente já se entrega. Então, nosso sotaque, pessoal, ele é nossa identidade. Onde quer que a gente vá, a gente vai falar diferente em cada região, mesmo que a gente more no Brasil, mesmo que eu more em Manaus, se eu for para o interior, cada um tem um modo de falar que é específico daquele lugar, certo? E falando nisso, nos modos de falar, do sotaque, dessa variação linguística, eu vou trazer a questão do sotaque para a língua inglesa também. Vamos ver? Então, pessoal, assim como na língua portuguesa, nós falamos todos o português, mas em cada região, Nordeste tem um sotaque diferente, o Sudeste tem um sotaque diferente, nós temos um sotaque diferente, mas nós falamos a língua portuguesa de qualquer forma. Muda o som, certo? É isso que muda, o sotaque muda o som, não muda a língua. Muda também a forma como nós falamos, alguns falam cantando, mais rápido, mais devagar, certo? E tem a questão das expressões regionais. Isso vai acontecer também na língua inglesa. Não existe somente o inglês americano como costumava se falar antes. Esse é o inglês americano, eu vou aprender inglês britânico, eu vou aprender inglês irlandês. Hoje não se fala mais isso, que é muito positivo. Nós vamos falar o inglês aqui do brasileiro, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês,
uma animação que vai mostrar essa variação, essa questão do sotaque através de um vídeo utilizando uma única palavra, que é uma palavra bem conhecida, que é a palavra água. Vocês vão perceber que o americano fala de uma forma, o indiano fala de outra, o australiano às vezes fala parecido lá com o americano, igual o canadense, o irlandês fala bem diferente, mas eles querem dizer a mesma coisa. É só mesmo a questão do sotaque que varia. Vejam comigo. Hi, my name's Julia. My name is Victoria, and these are Pedro and Sammy. Hi, students. Hi, everyone. Perfect. For this activity, which one of us will say the word water using a different accent? I, Julia, will speak with an American accent. Victoria with a British accent. Pedro with a Canadian accent. And Sammy with an Irish accent. Here we go. Water. 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 That's so interesting, isn't it? The same word in the same language has multiple ways to be pronounced. I hope you enjoyed this activity. See you next time. Prestar atenção aí que todos falaram a palavra water. Eu falo water, mas outros falam water, certo? Então, essa palavra, uma pequena palavra, ela vai variando conforme o local, conforme a cultura, certo? Está errado isso? Não, não está errado. Como você falaria essa palavra aqui no Brasil? Então, se você fala de uma forma compreensível, está correto. Nada de ficar preocupado, né, de falar igual o americano fala, igual o britânico fala. Isso não é possível porque nós temos o nosso sotaque, nós temos a nossa identidade, a gente fala um pouquinho cantando, né? E a gente estica um pouquinho as palavras, certo? E aí que não dá para a gente falar como eles, a gente vai falar o inglês da gente, certo? Conforme a nossa cultura, conforme o que nós aprendemos na língua portuguesa. A gente vai fazer essa adaptação e nada de se preocupar em falar como eles falam. O importante é se comunicar, não esqueçam disso. Vamos agora trabalhar um pouquinho as curiosidades dessa variação aí dos sotaques. Vamos lá. Eu vou começar aqui com o fonema T entre vogais. Eu vou fazer uma comparação, mostrar um quadro para vocês, tá? Para que vocês possam perceber como é que funciona aí essa questão do T. Mas vejam que vai acontecer sotaques diferentes, tá? O som vai mudar conforme cada país. E aqui no caso eu estou trabalhando o fonema T quando ele vem entre vogais. Se ele vier seguido de consoante, duas consoantes, não vai acontecer isso. É só quando a letra T, né, que é um fonema, ele vier entre duas vogais, que é o caso da palavra water. Vejam que o americano vai falar como? Water. Esse R mais suave, né? Então, o que acontece? Tem uma explicação aqui para que vocês possam compreender melhor essa variação, tá? Então, o T entre vogais vira um flap T, quase um R de arara. Esse flap quer dizer que é rápido. É uma palavra, nessa letra, ela é falada de forma mais rápida. Water, water, tá? E esse T é como se fosse um R suave. Você não ouve a letra T, você ouve esse Rzinho. Então, water, o americano fala assim. Vamos ver como é que o britânico pronuncia essa mesma palavra? Aqui, o que ele faz? Ele fala water, water. Esse R quase não é pronunciado, né? Assim, ele é bem fraquinho, então o T é mais nítido e o final desaparece. Então eu falo water, bom? Eu falo water, ok? Então aqui o T, ele é um T forte, ele é escutado, não acontece um flap aqui, né? E esse R final praticamente desaparece. Vamos ver agora como é que o canadense fala a mesma palavra. Aqui o canadense vai falar igual aqui o americano. Ele vai fazer, né, usar esse flap aí, que é falar bem rapidinho, e esse T se transformar no R, bem
suave. Daí vai ficar water, water, igual ali o americano. E como é que o irlandês fala essa palavra também? Vejam, aqui, ó, ele vai falar water, water, né? Então, o T é mantido ou vira D. O T é forte e o R é enrolado, tá? Então, é mais difícil aí, water, falar esse inglês de irlandês, ele tem um sotaque muito, assim, forte, às vezes difícil da gente reproduzir, tá bom? Então, cada um aí fala de uma forma diferente, porém, o sotaque é diferente, mas como eu disse para vocês, o idioma ali, a língua não muda, continua sendo água a palavra, mas cada lugar, né, cada pessoa de cada região vai falar de uma forma diferente. Assim, mesmo que seja a língua inglesa, ninguém de outras regiões vão falar igualzinho, tá bom? Assim como no Brasil, em cada região, ninguém fala a língua portuguesa de forma igual, tem o sotaque, não adianta, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho aqui sobre esse fonema T entre vogais. Vamos lá. Aqui, deixa eu falar para vocês a primeira, que é city, é uma forma de falar, e também pode ser falada como city. Então, city ou city. Pronuncie aqui a letra Y no final, tá bom? Tem que pronunciar bem, certo? Ter sotaque e falar errado é diferente. Preciso que vocês pronunciem de acordo com o sotaque de vocês, mas pronunciem as palavras corretamente. Então, city ou city, tá? Vamos lá para o próximo. Pode ser better ou better, ok? Better ou better. Vamos ver aqui a palavra manteiga. Como é que eu posso falar? Butter ou butter? Butter ou butter? Carta. Aqui, ó. Letter. Letter. Observe que a letra T, ela vem entre vogais. Ele se repete ali o T, que é o mesmo fonema, tá? Não é fonema diferente. Ele se repete ali, porém ele vem entre vogais. Eu não mudei, tipo, o T e o H. Aí não vale, tá bom? É só se entre o T tiver duas vogais ou duas palavras com sons de vogais, como é o caso do Y ali. Tá bom? Ele é consoante, mas ele tem som de vogal. Então, city ou city, better ou better, butter ou butter, letter ou letter. São duas formas aqui diferentes que eu estou falando aqui para vocês, que eu estou acostumada a ouvir e a falar também. E aí, de que forma vocês preferem falar, né? O T ali mais forte, né? Como city, ok? Pronunciado mesmo. Ou um flap ali do T, onde eu vou substituir o T por R, certo? É só na fala, gente. Não vamos escrever Siri aí com R, não, ok? Vamos ver aqui uma observação. Aqui, ó. Em muitos sotaques do inglês, especialmente o americano, o som, que é o T, né? O fonema T, ele, entre vogais, é pronunciado como um flap, como eu falei para vocês, né? Como se fosse um R falado de uma forma muito rápida, tá bom? Que ele soa parecido com o R fraco do português. Esse R aí de caro, por exemplo, certo? Agora vocês viram comigo, né, a questão do uso da letra T entre vogais. Vamos ver aqui uma vogal que ela é bem confusa? Vamos lá. Então, a vocalização da letra A. Por que ela é confusa? Vejam aqui comigo. Aqui, a letra A, nesse caso dessas palavras aqui, elas vão ter um A longo, tá? E um A mais rápido, tá bom? Por exemplo, a palavra dance. Eu falo dance, certo? Dance, dance. Que é como o americano fala e como o indiano fala. Eu estou sempre trazendo para vocês aqui a variação, né? A questão dos sotaques em diferentes lugares onde a língua inglesa é falada, certo? Onde a língua inglesa é falada aqui, no caso, como língua oficial, certo? Vamos lá, então a palavra dance, que é uma palavra fácil de ser traduzida, quer dizer dançar. Como é que o americano vai falar? Dance, dance, tá? Dance, dance. É mais rápida, né?
não é uma vogal longa. Observem como o britânico vai falar a mesma palavra, só que ele vai ter aquele sotaque dele, ele vai trazer o sotaque dele aqui para a palavra. Como é que vai falar? Dance, dance, certo? E o indiano vai falar ali parecido com o americano, tá bom? Ele vai falar da mesma forma que ele fala, mas usando o sotaque dele, porque quando um indiano fala, a gente consegue identificar de onde ele é. Quando o britânico fala, a gente consegue identificar de onde é. Quando o americano fala, a gente consegue identificar porque eles têm sotaque. O sotaque deles é único. Então, o indiano vai falar mais ou menos aí o dance também, mas do jeito deles, ok? Vamos para uma outra palavra aqui, também trabalhando essa vogal confusa. Ela seria confusa porque ela pode ser falada de duas formas diferentes, como eu falei para vocês. E aí, se vocês ouvirem, por exemplo, a palavra bath, que no caso, é o verbo aqui, né? Bath, tomar banho, né? De banheira, no caso, ele tem duas pronúncias. Vai receber essa questão, vai ter essa questão da confusão aí do o A mais esticado, mais longo, e o A mais rápido. Vejam que bath pode ser aqui o bath. O caso é o inglês americano, né? Então eles falam bath, 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 que é a vogal aí sendo falada mais rápida, né? O britânico vai falar bath, ok? Bath. Parece muito diferente a princípio, mas a gente praticando a gente consegue identificar. E aí o indiano vai falar parecido com o sotaque deles, como eu disse para vocês, eu não sei como falar exatamente como o indiano fala, mas eles falam a língua inglesa também, ok? Mas seria ali parecido com o que o americano fala, que é o bath, certo? Então, dance, dançar, tem essa variação da vogal ali, e bath, aqui no caso, ele também tem essa variação. Vamos para uma outra palavra, essa é bem conhecida, assim como dance, a palavra can't, que é a forma negativa do can not. Um verbo modal, ele está aqui nessa forma negativa, mas tanto a negativa quanto a afirmativa tem a mesma pronúncia, tá bom? Como é que o americano vai falar? Com a letra A mais curta, ele fala can't, can't, ok? Can't. E o britânico vai falar esse A mais longo, mais esticado, e vai prolongar aí a pronúncia dele. Como é que fica o can't, que eu acabei de falar? Vai ficar can't. Tanto é que na parte do britânico, eu mostro para vocês aqui, né, a questão da letra A, né, ela sendo mais longa. Não é a forma da escrita, não vamos atrapalhar aí. É só para vocês entenderem como eles falam, como é que vai sair esse som na hora da fala, tá bom? E aí que ele vai falar can't, can't. Ele estica a letra A mesmo, tá bom? E o indiano, lá do jeito dele, vai falar um pouquinho parecido aqui com a pronúncia do inglês americano, que é o can't, certo? Então, dance, fica dance, dance, bath, bath, can't, can't, ok? O que mais que eu tenho aqui ainda com relação a essa vogal aí que tem essas dois sons diferentes, duas formas de pronunciar. A palavra class, ok? Class é aula, ok? Class, class. Eu falo class. O americano fala class. O britânico fala como? Acho que vocês já estão sabendo aí até pronunciar essas palavras aí quando chega a questão do britânico. Ele vai falar como? Class, class. Puxa esse A aí, tá bom? O som dele, mantenha aí, segura ele aí, class, ok? E o indiano, class, certo? Então, pessoal, eu mostrei para vocês aqui um pouquinho sobre o uso da letra A, né, em algumas palavras, onde ela vai ter essa divisão aí de sons. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa divisão aí de sons. Pay attention. Aqui, ó, A é a letra A, é o som dela, tá bom? Split, que no caso, split quer dizer dividir, tá? A divisão do A. Presta atenção agora, né? Então, a divisão do som A ocorre quando ele está seguido por certas consoantes como. Vamos ver. Aqui os exemplos. Tem uma explicação aqui, já vão anotando aí. Ó,
Vai acontecer isso quando a letra A vier seguida de N ou M, aí que eu posso dizer dance ou dance, chance ou chance, gramp ou grump. Tem essa explicação, tá, pessoal? Mas assim, apesar de ter essas explicações, a gente vai aprendendo mesmo usando, ouvindo, praticando. Não é para ficar preso nessas regras, não. Eu só estou mostrando para vocês a explicação, né, do porquê acontece, né, esses sotaques diferentes de uma mesma palavra, por exemplo, tá bom? Então, é a forma que eles falam para que vocês possam entender que não existe um sotaque que você deve realmente seguir. Você vai ter o seu sotaque, você vai usar, vai falar língua inglesa ou qualquer outro idioma que não seja a língua portuguesa usando o seu sotaque, tá bom? Então, fica dance ou dance, chance ou chance, gramp ou grump. Outras maneiras onde eu vou trabalhar aqui esse A split, né? Quando ocorrer F, S ou TH. Aqui, depois do A vier o F, depois do A vir o S ou o TH. Aqui, grass ou grass, grass ou grass, bath ou bath, half ou half, ok? Mais um exemplo aqui, mais um exemplo de uso, né, de quando é que a gente vai poder usar aí, faz essa divisão do A split. Vamos lá. Quando tem essa sequência, o S, K, o S, K. Aqui eu posso falar ask, cask ou cask, ok? Vão praticando aí, vocês podem escolher a forma que vocês gostariam de falar essas palavras, ok? Vamos agora praticar. Pratiquem aí comigo. Como é que vocês falariam aqui esta oração? Deixa eu falar de uma forma mais longa, depois de uma forma mais curta, tá? Aqui, eu posso falar assim. I can't pass in the grass. Ok? Então, eu não consigo passar na grama. Essa não é a forma que eu costumo falar, eu aprendi a falar de uma outra forma. Eu falaria assim, pessoal, como vocês falariam? Eu diria, I can't pass in the grass, ok? Próxima oração, vamos praticar comigo aí. That man can dance in the bath. Já sai automaticamente a forma que eu falo, né? Mas existe a forma mais longa de falar essas palavras aí todinhas, tá? Então, eu poderia dizer, that man can't dance in the bath. Certo? Aquele homem não pode dançar no banho. E a próxima? Aqui, I can't get better water. Ok? E a forma que eu falaria, que eu estou mais acostumada, I can get better water. Ok? Já costumo falar assim, um pouquinho mais rápido, né? Usando ali o flap do R, usando o A de forma mais rápida, né? Então, quando o A é prolongado, né, fica mais fácil até de você entender. E quando ele é mais curto, quando muda ali o T pelo R, fica assim um pouquinho mais rápido. Mas isso é prática, pessoal. É só praticar. Vão praticando aí e vejam como vocês gostariam de falar essas palavras, certo? Tem um outro som que eu gostaria que vocês aprendessem aqui. E vocês vão observar como é que ele é falado, né, em diversas regiões por aí. Vamos lá. A pronúncia do TH. Esse som aqui nós não temos, né? Esse fonema aqui nós não temos na língua portuguesa. Então, ele é bem difícil de ser falado muitas vezes. Aqui é muita prática, que é o caso, né, da pronúncia do dígrafo TH. Ele é mesmo difícil de falar, tem que praticar, tem que se acostumar a falar, tá bom? Que é um TH, ele tem 2 sons, certo? E aqui, né? Vejam aqui, mais um comentário, que é um forte marcador de sotaque, né? E especialmente do irlandês e dialetos informais britânicos, ok? Vamos verificar aqui o que acontece com a pronúncia do TH.
com o inglês americano, britânico e irlandês. Vejam aqui, a palavra 3, o numeral 3, certo? Agora vocês vão perceber que, às vezes eu falava aqui tria e alguém ia lá corrigir você, mas tria é árvore também, tree é árvore também. Mas vejam que em algumas regiões, aqui, especialmente o irlandês, eles vão falar da forma que o brasileiro costuma falar, que é omitindo aí mesmo o som, né? O som verdadeiro aí do TH, o som do TH mais fraco, mais forte, ok? Vejam aqui. Então, o americano vai falar three, que no caso é um T interdental ou língua dental, né? Ele vai aqui, ó, three. Então, a letra T, ela vai ali, a língua vai passar entre os dentes, né? Three. O britânico, o que o irlandês faz? Three. Ele não usa esse som como o americano fala, o britânico fala. Está errado porque ele não falou o TH como geralmente outras pessoas falam. Não está errado, como eu disse para vocês. Cada região, né, às vezes tem uma pronúncia, um sotaque diferente. Isso é com relação àquele local, é o sotaque dele, é o modo dele falar a língua, ok? É o som que ele produz. Aqui, então, o tree, se você ouvir ali o irlandês falando, quer dizer 3 também, e você vai descobrir se é o numeral 3 ou se é, no caso, a palavra árvore pelo contexto, tá? Então, pelo contexto, você consegue descobrir ali o que está sendo falado. Mais um exemplo. Aqui, think. Ó, esse TH mais suave, né? Ele fala que é esse outro fonema aí, né? Ele já é diferente do three, né? Aqui, ó, think, certo? O britânico vai falar think. Como é que o irlandês vai falar? Think. Então, quem é que já falou tree e think? Não está errado. É ali o inglês, é o sotaque do irlandês, ok? Também interessante aprender aqui, porque diversas vezes, né, algumas situações, hoje não tanto, né? Mas às vezes muitas pessoas eram chamadas a atenção. Tree é árvore, tá errado, tem que falar three. E não é think. Alguns alunos às vezes até pronunciavam think. E aí que essa questão de conhecimento mesmo, a variação, certo? Mas aí vocês decidem de que forma vocês querem falar. Vamos para uma outra palavra. Vimos a palavra three, a palavra think. That, que é aquele ou aquela. Como é que o americano fala? That. O britânico fala that. Esse T, ó, até que vibra mais. That, ele vibra, tá bom? É o som que vibra. E é entre os dentes ali, é interdental. Mas, como é que o irlandês vai falar? That. Ele não fala entre os dentes. Está errado? Não, é o sotaque dele, é a variação linguística e quer dizer aquele e aquela. E think quer dizer pensar, e tree também ali no contexto deles quer dizer 3, ok? Vamos para mais um comentário ali sobre a pronúncia do TH. Então, o irlandês frequentemente substitui os sons difíceis do TH interdental, onde a língua toca os dentes, por consoantes mais simples, como o TH surdo, como em think, que vira o T, e o TH vozeado, como em that, que vira D. E para finalizar, temos aqui um momento de desafio. Deixa eu ler para vocês. Eu vou ler da forma que eu aprendi inglês. Vamos lá? Aqui. Yesterday, I thought I was having a better day until I realized I can't ask 3 better men to dance in the grass for a small kit of hot water. I knew no one would help me. That's why I took a long bath. Certo? Eu li aqui para vocês os sons que nós aprendemos hoje, né, dos diferentes sotaques. Se alguém me ouvir lendo, falando esse texto aí, vai perceber que eu tenho um sotaque diferente, tá? Ele já vai me entregar, digamos assim, o sotaque entrega a gente, isso não está errado, é a nossa identidade, não esqueçam disso. E falar de uma forma diferente
não está errado. Falar errado, pronunciar as palavras erradas já é outra coisa. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se vê. See ya!